Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê e hoje nós vamos aprender a fazer essa rosa de crochê para vocês utilizarem para presentear ou até mesmo decorar ou, claro, também para vender. Essas rosas são perfeitas para quem está começando a fazer o crochê e ainda está aprendendo. São fáceis e simples de serem feitas até mesmo por iniciantes. Então, bora lá para nossa lista de materiais. Para fazer as pétalas das rosas, nós vamos utilizar a linha Amigurumi, tá bom? Aqui eu tenho duas cores, eu tenho a Rubi e eu tenho a Carmim. Essa daqui, essa vermelha aqui, a cor dela é a vermelho círculo. E essa daqui é a alfazema, tá bom? Caso vocês tenham gostado e tenham interesse nessa cor. A que eu vou fazer com vocês hoje vai ser aqui na cor carmim, para as pétalas, tá? Agora, para o caule, nas outras duas eu utilizei essa daqui, que é a pistache, tá bom? E dessa vez eu vou utilizar essa, que é a cor musgo. Nós vamos precisar também de agulha de crochê número 3, de tesoura, vamos precisar de cola, tá bom, pessoal? Dessa vez não é opcional, vamos precisar de cola, pode ser essa aqui de artesanato, ou se por algum acaso você tiver cola quente em casa também, ela vai servir para dar mais firmeza quando a gente for finalizar a rosa. E palitos de churrasco ou de bambu. Eu estou utilizando aqui os de churrasco, que eles também servem muito bem para o nosso propósito, tá bom? Vocês podem estar utilizando também arame, mas nesse caso, como elas são rosas maiores, eu preferi utilizar aqui o palito de bambu por ser mais firme, tá bom? Então, bora iniciar o nosso tutorial. Aqui eu já peguei a pontinha do fio, ok? Vamos começar aqui, então. Aqui, nós vamos precisar fazer 58 correntinhas, tá bom? Por que 58? Essa peça, ela é múltiplo de 3. Como eu quero 19 pétalas, eu vou fazer 57 correntinhas. Porém, para poder dar certinho a nossa peça, eu preciso fazer mais uma correntinha no final para ficar a quantidade certa e ficar certinho os nossos motivos. Então, a gente vai fazer, então, 58. Então, sempre vai ser múltiplos de 3 mais 1, tá bom? Depois que chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei aqui, fiz as minhas 58 correntinhas, então agora eu vou fazer mais uma correntinha e vou fazer aqui, ó. Eu vou puxar, vou fechar e fazer um ponto baixo. Feito ponto baixo, vou fazer uma correntinha, eu vou laçar e vou seguir fazendo ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final da carreira, tá bom? É assim que a gente vai seguir fazendo essa daqui. Ela vai ser toda de pontos altos. Cheguei aqui no último ponto da carreira, então eu vou fazer o quê? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subir 3 correntinhas. Então, eu vou subir mais 2 correntinhas, totalizando 5 correntinhas. Feitas 5 correntinhas, eu vou laçar, eu vou virar no meu trabalho. E aqui, na mesma onde saiu as correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto. Feito esse ponto alto, eu vou laçar. Eu vou contar 1, 2, na terceira eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, vou laçar e vou fazer mais um ponto alto. Feito isso, eu vou laçar, vou pular 2 pontos altos e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E vamos seguir desta forma até o final da carreira, tá? Vamos seguir fazendo um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto. Pula 2 e segue fazendo esses leques, tá bom? Cheguei aqui no final, fiz a penúltima e agora eu vou fazer a última. Vamos fazer ela aqui, ó, no primeiro ponto que nós fizemos na carreira, tá? Igual no final como a gente fez antes. 2 correntinhas, um ponto alto.
Feito isso, nós vamos subir 3 correntinhas e vamos virar o nosso trabalho. Vai laçar. E então, aqui dentro, nós vamos fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Desta forma. Então, vamos seguir fazendo por toda esta carreira desta forma. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. É só seguir fazendo desta forma por toda esta carreira. E então, quando chegar lá no final, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai finalizar e seguir para a próxima, tá bom? Chegamos aqui no último leque, conforme nós fizemos anteriormente. Nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Para finalizar, para ela não ficar diferente do início, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto na terceira correntinha que a gente subiu, tá? Ficando desta forma esta parte. É normal ela ir enrolando, tá, pessoal? Ela vai ir enrolando. E antes da gente continuar, eu queria lembrar pra vocês, se vocês estiverem gostando desse vídeo, por favor, não esqueçam de curtir. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se estiver gostando, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Por favor, sempre com gentileza. E lembrando também que todos os materiais utilizados nessa aula, elas estão na descrição, tá bom? Eu vou deixar lá todas as numerações das cores que eu utilizei, dos materiais que eu estou utilizando, e vou deixar aqui os links para vocês conseguirem comprar, caso vocês tenham interesse, e estar ajudando o canal comprando a partir do nosso link, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa peça. Aqui, nós vamos simplesmente virar o nosso trabalho. Virado o nosso trabalho, eu vou introduzir aqui a agulha, vou puxar e fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou laçar e eu vou vir aqui nesse espacinho do meio e eu vou fazer uma sequência, gente, de 9 pontos altos, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 9 pontos altos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica meio apertadinho, mas é pra ficar assim mesmo, tá? Pra poder dar... pra poder depois a gente conseguir fazer a nossa voltinha sem nenhum problema. Finalizado aqui, nós vamos fechar aqui, ó, bem aqui no meio, com um ponto baixo, tá, ó. Fechei aqui com ponto baixo. Eu vou laçar e no próximo eu vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, eu vou vir aqui no meio, entre essas duas, tá? Ó, vou entre o meio, vou introduzir aqui a agulha e vou fazer um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo assim por toda essa volta, tá? É desta forma que nós vamos trabalhar esta parte, que é a parte final, tá? A gente já tá acabando a parte das pétalas. Então, a gente vai seguir aqui fazendo desta forma. Depois, quando eu finalizar, eu venho aqui com vocês pra gente gerar continuidade na nossa flor, tá? Na nossa rosa. Então, bora lá. Cheguei aqui na última pétala. Estou terminando de fazer os últimos pontos pra gente poder finalizar ela, tá bom? Feito aqui, da mesma forma que fizemos no início, vamos finalizar com um ponto baixo. Vou introduzir aqui, ó, na terceira correntinha daquela que a gente tinha feito no início. Eu vou introduzir, vou puxar e vou fechar, tá? Feito isso, com a tesoura, eu vou vir aqui e vou cortar o fio. Cortado o fio, eu vou passar mais uma vez aqui e vou fazer o arremate da nossa peça. Arrematando ela, eu vou trazer o fiozinho aqui pra baixo, tá? Pra gente poder arrematar ele também depois com a cola. Eu vou ficar puxando aqui com a própria agulha, porque esse arremate aqui é simples, tá? É só pra esconder esse fiozinho. Aqui, ó.
Feito. Pegar a cola. Vou vir aqui. Cadê ele? Tá aqui. Vou vir aqui, ó. Eu vou colocar só uma gotinha bem pequenininha. Nada demais. Aqui. Feito isso, eu vou pressionar um pouco, porque essa cola precisa disso, tá? Essa aqui, ela precisa de uma pressãozinha. Tem que pressionar ela enquanto ela tá secando, tá? Mas aí vai de cada cola. Geralmente essas colas universais a gente tem que dar uma pequena pressãozinha nela. Mas aqui tá pronto. E essa é as nossas pétalas, tá, gente? Elas ficaram assim. Tudo bem ela ficar desse jeito, tá? A intenção é essa, pra poder ficar com efeito quando a gente for enrolar ela. Agora, a gente vai fazer a nossa... Vou fechar aqui pra não secar a cola. Agora a gente vai fazer a nossa base com as folhinhas, tá? Então aqui, ó, com a linha verde em mãos. Vamos começar aqui fazendo um círculo mágico para começar a fazer as nossas pétalas. Aqui eu vou fazer de uma forma rápida e simples para vocês verem, mas se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui nos cards para vocês como fazer o círculo mágico de forma completa, tá bom? Aqui finalizei meu círculo mágico e então eu vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, vou fazer uma correntinha. E então, a partir daqui, nós vamos seguir fazendo 10 pontos altos até chegar ao total de 11 pontos altos, considerando esse primeiro que nós fizemos. Eu vou fazer os meus pontos altos e quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final, nós vamos puxar essa cordinha, mas não 100%, tá bom? A gente tem que deixar um espacinho pra ela, pro palito passar depois. Então, assim, desse tamanho já tá ok. Feito isso, agora nós vamos fechar o nosso círculo mágico. E a gente vai fechar ele fazendo um ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente fez no primeiro ponto. Feito isso, agora a gente vai passar no próximo, vai puxar uma cordinha, vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vamos laçar, no mesmo ponto nós vamos fazer mais um ponto alto. No próximo ponto nós vamos fazer um ponto alto e 2 pontos altos. E vamos seguir por toda essa volta desta forma, fazendo 2 pontos altos por ponto alto que tem na carreira anterior, totalizando 22 pontos altos. Finalizando ela, eu volto com vocês pra gente começar a fazer as nossas folhas. Vou aproximar um pouco aqui a câmera para vocês conseguirem ver melhor essa parte aqui, que ela é um pouco mais delicadinha. Aqui, nós vamos fazer uma sequência de 9 correntinhas, tá bom? Vamos para poder dar a altura da nossa pétala, ou da nossa folha. Chegando na 9ª correntinha, a gente vai pular a primeira e na segunda nós vamos fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, nós vamos para a próxima e vamos fazer mais um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, nós vamos laçar e no próximo ponto nós vamos fazer meio ponto alto. Então, a gente vai fechar com todas as 3 de uma vez. Na próxima também, meio ponto alto. Pega e fecha tudo. Na próxima, nós vamos fazer um ponto alto normal. Então, a gente vai subir, fecha 2 e fecha 2. Fechando, laçou, vamos introduzir a agulha, fechar 2, fechar 2. Agora, nós vamos fazer 2 voltas na agulha, que vamos fazer um ponto alto duplo. Então, aqui nessa primeira, nós vamos fechar 2. E na próxima, nós vamos fechar os 3 de uma única vez. No próximo, nós vamos fazer da mesma forma. 2 voltas na agulha, fecha 2, fecha 2, e aqui agora no final fecha 2. No ponto de base, nós vamos pular
2 pontos de base e no terceiro nós vamos fazer vamos fechar. Então aqui pulamos 2, então um ponto baixíssimo e vamos fechar esse daqui. Vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e vamos fazer o terceiro ponto baixíssimo, tá? Cada folha vai ser separada de 3 pontos baixíssimos. Então aqui vamos fazer uma sequência com 10 pontos baixíssimos, 10 correntinhas. Feitas as 10 correntinhas, nós vamos pular uma e fazer um ponto baixo, seguida de um ponto baixo e mais um ponto baixo. Aqui a gente vai iniciar com 3 pontos baixos e vamos seguir igual da carreira anterior, tá bom? Vamos fazer 2 meios pontos altos, 2 pontos altos, um ponto alto duplo fechado como ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto duplo fechado normal, tá? E aí vamos seguir fazendo desta forma, uma folha com 9 correntinhas e a outra com 10. Se quiserem fazer todas com 9, vocês podem fazer. Se quiser fazer todas com 10, pode fazer, não tem problema, tá bom? Aqui estou finalizando meu último segundo ponto alto duplo. Fechei aqui, ó, vou pular 2 e vou seguir fazendo meus pontos baixíssimos até chegar na ponta, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo e então não vou fazer o próximo, tá? Eu vou cortar o fio e fazer o arremate dessa peça. Vou puxar ele todinho. E aqui, ó, eu vou introduzir a agulha na primeira correntinha que a gente fez, quando a gente foi fazer a primeira folha. Vou introduzir a agulha e vou puxar o fio com ela. Puxando o fio, eu vou virar aqui e eu vou introduzir a agulha bem no meio do último ponto baixíssimo que a gente fez. Vou laçar e puxar o fio que a gente acabou de passar. Assim ele fica bem escondidinho, não dá pra esconder tanto. E aqui atrás eu vou passar só alguns fios aqui atrás para poder, que eu vou amarrar com o próprio fio do início, que é aquela cordinha que a gente usou para fechar o nosso círculo mágico no início dessa folhinha, tá bom? Eu vou dar só um nozinho simples para poder, porque depois dessa parte a gente vai colar, ela vai ficar escondida, então não precisa fazer um arremate super bonitinho, tá bom? Aqui eu vou cortar, para os fios não ficarem passando para fora, e tá prontas as nossas folhinhas, tá bom? Agora vamos afastar novamente a câmera para que vocês possam ver a montagem da nossa flor. Bom, agora que estamos aqui com as nossas partes prontas, as folhas e as pétalas, vamos começar a encaixar ela. Aqui agora eu vou pegar um dos meus palitos, deixa eu afastar um pouquinho a câmera. Vou pegar melhor, acho que aqui tá bom. Então eu peguei aqui o palito e nós vamos começar a fazer a montagem da nossa flor, da nossa rosa. Aqui eu vou primeiramente encaixar o palito em algum lugar aqui, vamos ver o melhor lugar para fazer isso, só para poder ele ficar centralizado, tá? Então, vamos pegar a cola e começar a fazer as colagens, tá? Agora é o momento de cola. Então, aqui, ó, a gente achou um local para dar uma encaixadinha nele, ou a gente pode colocar encaixado aqui também, que essa parte vai ficar mais escondidinha, melhor aqui. Então, nós vamos vir aqui, a gente já achou o local onde a gente vai colocar, então com a cola, a gente já vai colocar um pouco de cola aqui nessa parte onde ele vai ficar, tá? Então, aqui, ó, incluí, passei aqui também, tá? E, então, aqui no final, onde ela vai ficar realmente encaixada. Não tem problema aqui essa cola ficar pra fora, porque essa parte aqui, ela vai ser a parte do meio. Então, não tem problema ela fazer isso, tá? Esse fiozinho aqui, vocês decidem como que vocês querem fazer. Ele aqui eu vou dar uma voltinha, só pra deixar ele bem presinho aqui. E então, eu vou começar, agora eu vou dar continuidade com as colagens, tá?
Então, eu vou vir aqui e vou passar a cola aqui nessa parte, na base. Eu vou passar bem pouquinho, porque aqui é pra gente dar a volta na base aqui do palito, tá? Então, a gente tem que passar o suficiente pra prender aqui. Ó, passei aqui, ó. Prendi. E agora eu vou fazer um pouquinho mais de pressão de novo, tá? Lembra, essa cola aqui, ela precisa que a gente faça pressão por um tempinho pra poder ela começar a prender, tá? Tá presa aqui, ó. Soltou um pouquinho. Então, agora a gente vai começar a dar continuidade e ir girando a nossa rosa, tá? Tem que ir olhando aqui embaixo e olhando em cima pra poder ter certeza de que ela vai ficar direitinho. Então, aqui, ó. A gente fez. Aqui eu vou dar a volta. Toma cuidado aqui com a cola, porque às vezes a gente aperta demais e ela fica vazando, tá? Só pra ela não vazar muito. Tá vendo aqui embaixo? Preferencialmente, a gente tem que deixar ela bem retinha assim, tá? Pra poder também as pétalas não ficarem muito diferentes uma das outras. Vou segurar aqui mais um tempinho. Aqui, estando presa, ó. Aqui, ó, já tá presa, né? Que ela finalmente ficou presa mesmo. Então, eu vou fazer a colagem aqui da pétala. Essa é a única pétala que eu vou colar, tá? Porque ela fica aqui na base e ela é a última, que senão ela vai ficar solta. E aqui a gente cola ela pra poder não ficar solta. Aqui, só prender, tá? E eu vou ter que ficar aqui segurando ela, que como eu disse pra vocês, essa cola tem que segurar com pressão. Finalizei aqui, ela já está presa. Então, finalizamos aqui, ó. Já prendemos a nossa rosa. Prendemos aqui a nossa rosa, como vocês podem ver. Então, ó, tá vendo? A gente tem que prender ela, que senão ela vai ficar muito solta. Não é o que a gente quer. Pronto, aqui. Essa última pétala. A nossa última... Bom, finalizado aqui agora, nós vamos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu vou pegar esse fio aqui, que é o que a gente vai dar continuidade, tá? E eu vou passar ele aqui pelo meio. Isso daqui é pra facilitar pra gente quando a gente for fazer o acabamento do caule da rosa, tá? Então, aqui, ó, puxei. E eu vou prender ele aqui junto com esses dois, tá? Ou com esse daqui que já tá aqui, tá? Ou vocês podem prender num cabinho também. Isso aqui é só pra facilitar pra gente prender.
Feito isso, agora a gente vai encaixar. Aqui, lembra que eu falei pra gente deixar esse meio com espacinho? É justamente pra isso, esse momento. Que é pra quando a gente vai passar ele aqui, ó. E vamos encaixar. Assim, lembre-se, gente, tem um lado da frente e um lado de dentro, ó. Esse lado aqui é o lado de dentro e esse aqui é o lado de fora. Então, a gente vai deixar esse lado aqui pra fora, tá? Então, aqui, ó, chegamos. E aqui agora eu só vou ajustar pra esse daqui ficar bem na direção dessa última pétala, pra gente deixar ela bem suavezinha, bem escondidinho, que é ela aqui. Então a gente sempre vai dar preferência pra isso aqui, tá? Pra poder deixar bem escondidinho. Então eu vou vir aqui agora, vou afastar novamente na mesma direção e vou passar cola. Passei aqui a cola, acabei puxando da câmera, desculpa. Mas é só passei aqui em volta mesmo. Então agora eu vou tocar. Essa é uma cola de contato, então, né? Encostei aqui. Lembrar, dá uma puxadinha nesse aqui, por último, só pra poder ter certeza de que ele tá certinho. Ok? E aqui, ó. Já tá encaixado. Então, vamos começar a colar as pétalas. Nossa base aqui está feita, então agora vamos começar a girar. Aqui, pessoal, só uma coisinha. Se vocês quiserem diminuir esse cabinho, vocês têm que cortar ela, tá? Eu não vou cortar, eu vou permanecer com esse tamanho, mas se vocês quiserem diminuir aqui, esse cabinho, tá? Vocês têm que cortar ele, não precisa fazer desse tamanho, vocês podem fazer do tamanho que vocês tiverem preferência. Aqui agora vamos começar a fazer o caule dela. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta, pra dar o primeiro ajuste. E eu vou dar 4 voltas aqui, e eu vou descer todas elas. Feito isso, eu vou puxar o fio, só pra poder ele encaixar direitinho, tá? E agora eu vou subir esse fio novamente. Eu quero deixar só um pouquinho mais grossinho aqui em cima. Então, eu vou passar o fio aqui novamente. Se a gente fizer com bastante pressão, a gente não precisa ficar passando cola aqui, tá? Mas se vocês quiserem passar um pouquinho de cola também, não tem problema. Aqui eu deixei um pouquinho mais grosso, então agora eu vou ir fazendo isso, ó. Tô girando aqui. Vocês podem fazer desta forma ou vocês podem ir fazendo assim, ó, com o fio em mãos aqui, com bastante pressão, tá, pessoal? Pra poder ficar bem fechadinho, vocês podem ir girando ela. E sempre empurrando pra cima, pra poder ele ficar bem grudadinho, bem juntinho, tá? Quando o cabinho tá mais comprido assim, ele é geralmente um pouquinho mais chato de ir prendendo. Não tem como. Aqui, passei, então eu vou prender. Aqui, de tempos em tempos, a gente vai ir passando um pouquinho de cola, só pra ter certeza de que vai prender tudinho bonitinho, tá? Conforme vamos chegando aqui no final, vai ficando um pouquinho mais prático, tá? Um pouco mais fácil de fazer essa voltinha aqui. A gente tá aqui acabando, tá? Aqui é só fazer
realmente os últimos. As últimas voltas. Aqui agora eu vou passar a cola aqui pelas da ponta. Então, eu vou fazer a nossa última volta. Ela é um pouquinho chatinha de fazer, se vocês não quiserem cortar, tá? Tem gente que corta, deixa do jeito que tá. Eu gosto de dar uma completadinha só pra poder ficar o mais fechadinho possível. Aqui, ó, fiz uma torçãozinha, tá? Então, vou cortar aqui o cabinho final. Cortei ele. E vou grudar aqui, como eu disse, essa colinha ela vai colando com o tempo. Então, aqui, ó, fechou. Opa, prontinho. Vou abrir um pouquinho as pétalas aqui pra vocês verem. Mas esse é o resultado final. Opa. Esse aqui é o resultado final da nossa rosa. Essas outras duas aqui, eu fiz elas maiores, como vocês podem ver. Opa, deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera. Essas outras duas, como vocês podem ver, elas são um pouquinho maiores, tá? Nesse caso aqui, eu comecei a nossa rosa com... Essa daqui foi feita com 58 correntinhas iniciais. Essas daqui foram com 75. Então, é só vocês seguirem fazendo da mesma forma. Essas daqui foram feitas com 72 correntinhas, tá bom? Então, é 72 mais uma, vocês vão conseguir fazer exatamente desse tamanho. Essa aqui, eu quis fazer ela um pouquinho menor, porque aí a gente consegue encaixar melhor no nosso buquê quando a gente for fazer, que nem agora aqui, ó. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final da nossa rosa. Mais uma vez, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com sua amiga crocheteira que gosta de fazer coisas novas e criativas assim também. Lembrando também que caso vocês forem comprar os materiais online dessas peças para poder fazer essas rosas, eu deixei o link pra vocês na descrição, então é só vocês clicarem lá e comprarem. Não vão pagar nada mais por isso, mas vão estar ajudando bastante o canal pra gente continuar trazendo mais conteúdos pra vocês. Se vocês ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, porque agora, uma vez por semana, eu vou estar trazendo tutoriais completos pra vocês de peças novas de crochê. E também vou estar fazendo enquetes, interagindo com vocês na aba de comunidade do meu canal, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!